Olá, tudo bom? Espero que vocês estejam gostando dos vídeos da série, né? Da série Como a Leitura Entrou na Minha Vida, né? Vocês viram no vídeo anteriores aí o Milagre e Ascensão, né? E, e vocês viram outro vídeo também, o Milagre da Chuva, né? Foi maravilhoso, né? Foram muitas coisas aí ditas. E hoje eu quero falar de quando eu conheci Chico Xavier. Quer dizer, eu não conheci ele de falar com ele, mas eu passei a conhecer um pouco a respeito da vida dele. E passava de frente à casa dele todos os dias, ali em Uberaba. Vocês lembram que meu pai se separou da minha mãe naquele outro vídeo? E aí, minha mãe ficou no estado de São Paulo e meu pai ficou em Uberaba, Minas Gerais. Agora eu vou contar um pouco de como foi o meu contato. Eu falo assim que eu tive um encontro espiritual. Entendeu? Então vamos lá? Vamos começar. Eu quero falar um pouquinho hoje da minha história, mas no sentido de que fazendo com que vocês entendam que a grandeza de Deus, ela reflete na vida da gente através de situações que você acha que é tão singular e às vezes é maior do que você pensa, tá bom? Então às vezes uma pontinha aí pode se tornar uma montanha, um, né? Uma pontinha de alguma coisinha pode se tornar uma montanha em algum lugar. Gente, eu lembro assim que quando meus pais se separaram, minha mãe ficou aqui em Rio Preto, mudou daquela cidade lá, de Guapiaçu, veio para Rio Preto. E eu lembro que foi muito difícil a separação dos meus pais, viu? Por mais que depois eu compreendi que fosse necessário, eu sofri muito, porque quem largou do meu pai foi minha mãe. Minha mãe vivia falando para ele. Meu pai viajava muito, né? Então eles tinham os problemas conjugais deles. E no fim, minha mãe encontrou uma pessoa e veio embora. Foi embora. Quando meu pai chegou lá na casa, como meu pai era viajante, quando meu pai chegou, a casa estava vazia. É uma história muito difícil. Que quando meu pai foi até nós, eu lembro que eu, como sempre, né? Fui atrás vendo meu pai ali naquele momento, bater na porta da casa e procurando nós, porque ele queria saber dos filhos, né? Porque naquele momento era a única coisa que restava para ele. E ele bateu ali e eu senti ali, eu tinha que, nessa época acho que era 11 anos mesmo, em 85. E, e eu via o rostinho do meu pai assim, muito difícil. Porque quando ele chegava de viagem, a primeira coisa que eu ia era para ver a mala, porque ele vinha com doce, vinha com disquinho da Bíblia, tinha sempre uma novidade para nós. Mas quando eu tive a certeza que tudo aquilo acabou, para mim foi muito difícil. Hoje eu sei que foi propósito de Deus, mas ali foi difícil para mim. Eu peguei, fui para trás da casa e falei com Deus: por que o senhor está deixando acontecer isso com a minha família? O senhor lembra lá no milharal que o senhor falou assim que eu falei, eu tinha certeza que o senhor não ia deixar acontecer nada com a gente. E Deus não falou nada para mim que não ia acontecer, gente. Eu acreditava tanto em Deus que eu tinha certeza que nada de mal ia acontecer para minha família. Eu me blindei. A confiança em Deus era tão grande que eu me blindei. Mas quando surgiu isso, me desmoronou. E eu queria entender de Deus. Eu perguntei: por que, Senhor? O Senhor permitisse tudo isso? Porque essa palavra permitir
Eu já tinha consciência dela desde aquela época, porque isso era um hábito falar na minha família. Deus permitiu isso, Deus permitiu aquilo. Já era hábito. E eu fiquei sem chão. A única coisa que eu pedi, eu falei assim, só tem um porém. Eu fiz uma troca com Deus. O Senhor não deixa meu pai sofrer. Aí tá tudo certo. Eu posso sofrer, meu pai não. Porque eu amava demais meu pai. Não que eu não amava minha mãe, porque eu amo muito essa gordinha, viu? Ela é minha vida. Porque a gente tem que honrar o pai e a mãe. Não importa se eles erraram. E eu quero colocar uma coisa pra vocês aqui, a respeito de pai e mãe. Eles só dão aquilo que eles têm. A gente só dá aquilo que a gente, que é o que nos foi dado. Meu pai e minha mãe só deu aquilo que eles quase não tiveram nada. Tanto um quanto o outro foi rejeitado pelos seus próprios familiares. Sofreram. O que eles podiam oferecer para mim? Até que eles foram bons pais. Com tudo. Foram bons. E com tudo, todas as diversidades, eles foram perfeitos. Para mim foi. E são, de alguma forma. Então, gente, eu naquele momento, eu não entendi muito. Mas tudo bem. Passaram-se os anos. Meus foram acontecendo. Deu com 12 anos, minha mãe fez uma declaração de que... Aí minha mãe já não estava morando mais naquela cidade. Ela já tinha ido para um... Olha, vou falar uma coisa, esse negócio de mudança na minha família é um caso sério, viu? Até acredito que aquela história que eu falei pra vocês, que nós não temos um pezinho na origem cigana, eu até duvido que não tenha, viu? Porque pensa num povo que não para em lugar nenhum. Só parou depois que os filhos cresceram e criaram raízes. E se não cuidar da minha mãe, daqui um dia tá mudando de novo. Nunca vi gostar. De que segura ela. E aí, gente, o que aconteceu? Eu fui... Minha mãe fez uma declaração, porque ficava difícil para ela ficar trazendo aqui em Uberaba. Eu morava em Rio Preto. Não, aí a minha mãe já morava em Andradina. Ai, gente, difícil, né? Por isso que eu falei, esse negócio de tempo, espaço, local, fica difícil de eu determinar aqui, porque num ano acontecia muita coisa, sabe? E cada dia, num mês pro outro, já estava em outro lugar, era complicado, outra cidade. E aí minha mãe já estava em Andradina. Aí ela fez um termo lá, tal, com 12 anos, eu pegava o ônibus e vinha. Pegava o ônibus, acho que eu ia de Andradina até Rio Preto. De Rio Preto eu pegava para Uberaba. Acho que era isso mesmo que eu fazia. Minha mãe foi comigo umas 2, 3 vezes de ônibus para eu aprender, depois eu ia sozinha. Para eu ir lá pro meu pai. Aí chegou um tempo, nessa história toda, que meu pai, no fim, acabou levando a gente para ficar com ele, sabe? Um tempo lá. E nesse tempo, eu acho que antes... Olha, pra vocês verem como que é difícil, gente. Quando não se cria raiz, você não tem entender. Eu acho que a Andradina foi bem antes. Essa história de ir para Uberaba foi antes. Foi mesmo. Foi quando minha mãe estava em Rio Preto. Que... Ó, não vou discutir a respeito. Eu sei que no fim, deixa eu só contar esse episódio. Eu fui ficar com meu pai em 87 para 88. 87. Eu lembro que fazia calor, mas tempo fazia frio, chuva. Eu morava atrás do Hotel Araxá, numa casinha de 3 cômodos. Para quem conhece Uberaba, sabe. Do Hotel Araxá, andando um pouquinho para frente, tinha ali um centro espírita. Eu não sei dizer muito no sentido, vamos supor, rodoviária. Eu não sei explicar muito a respeito. Eu sei ir, né? Se eu estiver lá, eu sei ir. E eu tava na igreja, né? Com meu pai, eu frequentava a igreja. Aí o pastor, a mulher dele tava pra ganhar neném.
E ele pediu pro meu pai, falou, Laodiceia, ela tá... Senhora, seu Antônio, a senhora aceitaria ela ir me ajudar lá, porque a minha esposa foi para ganhar neném e precisa cuidar da casa, cuidar das coisas para quando ela voltar, tudo certo. Meu pai falou, pastor, pode levar a Odisseia, pode. Para ela é até bom que ela ganhe um dinheirinho. E eu ia, de segunda a sexta-feira. Só que eu passava no muro meio rosado, sabe? E tinha dia que era assim, ó, uma fila enorme. E eu passava ali na frente. Aí um dia, na igreja o povo comenta, né? Você imagina que não. Comentava sobre o Chico Xavier, só que a igreja comentava de Chico Xavier com respeito. Que lá mesmo os evangélicos lá em Uberaba sempre respeitou o Chico. Sempre respeitou. Não sei em outras religiões, mas na religião que meu pai ia, sempre respeitou. E aí, até fazia um trabalho conjunto em termos de obra, de caridade, aquela coisa toda. E aí, eu já via falar do Chico Xavier, já era famoso na época, né? E eu passava, então é aqui que é a casa do Chico. Pra ir, porque o pastor morava bem abaixo da casa dele. Bem lá para aqueles lados lá. Então eu passava todo dia. Era umas 7 e pouquinho na frente da casa dele. Mas tinha dia que ali ele tinha uma fila já esse horário. Não sei se ele dava sopa, ou se tinha gente que ia lá para consultar com ele, eu não sei. Eu sei que na volta, na volta do trabalho, eu saía 2, 3 horas, nem lembro. Ainda tinha gente lá. E às vezes eu ficava ali. Eu não entrava. Mas eu ficava ali e eu me sentia lá dentro. Eu sentada na calçada do outro lado, de frente, eu não precisava entrar, eu entrava. Muitos conhecem como desdobramento, né? E eu me via tudo ali, eu via tudo que ele falava lá dentro. Eu não precisava entrar lá dentro. Era uma coisa assim, eu acho, não sei se algum dia alguém me observou ali. Não sei. Se alguém que andava por ali naquela época observou uma menina que às vezes ficava paradinha no canto, na beira do muro ali. Ficava ali. Passava muitas vezes ali. Eu cheguei a ver alguma coisa assim. Eu não sei se eu vi ele mesmo. Entendeu? Cheguei a ter sonhos com ele. Incrível, incrível. Eu acho que foi um momento assim muito interessante. E depois que eu voltei para Andradina, eu lembro que um dia, andando com aquele mesmo negócio aquela coisa de fazer trabalho missionário, eu tinha voltado para a igreja, vai eu bater de porta em porta. E bati na casa de um espírita. E esse casal, como sempre um casal, esse senhor saiu lá fora e eu fui falar de Deus para ele. Só que eu já estava tendo alguns sonhos de revelações e alguma consciência de que eu aprendia, tinha mais alguma coisa, que não era tudo, tinha muito mais. E aí eu peguei, o que eu fiz? Eu peguei e fui bater na porta desse casal, e esse casal, do nada, fazia dias que eu ia ali orar, também tinha uma pessoa enferma. E eu contei um pouco da minha história quando criança para eles, algumas coisas que acontecia comigo. Aí eles falaram, olha, eu preciso te contar uma coisa. Isso eu já tinha uns 12, 13 anos. Eu contei para eles falaram assim, ó, tem uma pessoa com você. Eu falei, é? Quem? É um senhor e ele acompanha você. Eu não lembro se ele falou se era um casal, ou se era um senhor de cabelo branco, ou se era eles mesmo, né, gente? E eu pensei e eles só estavam me confirmando que tinha alguém comigo. Mas não dei muita importância, porque a gente não... Quem segue o evangelismo sabe que isso não provém do conhecimento, né? De entendimento. Então, não dei importância, passou,
né, toda essa questão, eu, eu até falei para eles que eu ia lá e se era verdade, aquilo que eu sentia, que eu ia lá dentro da casa do Chico, sentava lá e via tudo que ele falava quando tinha aquelas pessoas lá dentro. Ele falou, sim, você entrava lá dentro sim, não de corpo, mas em espírito. E eu ouvi aquilo, mas hoje eu tenho consciência que isso realmente eu fazia. E fiz muito, viu, gente? Muita gente que eu... Na época eu não tinha leitura. Eu quero contar para vocês, assim, que antes da leitura, eu não precisava da leitura, viu? Eu fazia desdobramento. Eu tinha um atendimento físico e a pessoa vinha, eu fazia a oração e via toda a história da vida dela. Não era como a leitura hoje, não. E aí eu ia onde estava o problema. Se fosse onde foi feita a macumba, eu ia até lá. E aconteceu a pessoa ir no centro da macumba, onde foi feita a macumba para ela, e o homem confirmar que realmente. E o homem passar a me conhecer e ficou assim de cara. Quem que é essa mulher? Agora quem quer conhecer ela sou eu. E ele veio me conhecer. Quando ele conversou comigo, ele viu que eu não era espírita, que eu não tinha nada de entendimento da espiritualidade. E você é evangélica? Eu falei, eu sou. Ele, tá vendo? Então, aí que aconteceu, nesse terino todo, nesse meio de tempo. Eu comecei a sentir que alguma coisa em mim estava florando. Eu sentia que tinha alguma coisa nos meus 13 anos. Eu sentia meio perturbada. Eu comecei a fazer coisas que depois eu me desagradou. Eu comecei a fumar cigarro, porque eu fumava na minha mãe. Meu pai não, porque minha mãe era liberal, minha mãe não tinha problema com nada. Mas meu pai, aquela coisa. Quando meu pai pegou minha sacola, que viu que tinha um maço de cigarro dentro, eu acho que foi a pior coisa que aconteceu na minha vida. Porque se tinha uma coisa que eu não queria era magoar ele. Nunca quis. Eu me arrependi tanto, tanto, tanto. Gente, eu não cheguei nem a fumar, nem a fumar eu sabia. Mas porque viu o amigo, achava que tinha que fazer também. Que besteira que a gente faz. E quando eu vi o rostinho do meu pai ali, decepcionado comigo. Nossa, acabou comigo. Acabou. E eu ainda gritei com ele, porque ele discutiu comigo. Eu falei, meu Deus, por que eu gritei com meu pai? Eu não podia ter gritado com ele. Eu fiquei muito decepcionada. Gente, o pai e a mãe é tudo na vida da gente. Eu tinha esse sentimento que jamais eu podia gritar com meu pai. Aquilo pra mim acabou. Eu me arrependi tanto que eu falava pra minha madrasta Mara. E Deus me consumiu. Eu tô consumida hoje. Me ajuda eu, porque eu não tô conseguindo. Eu gritar com meu pai, pra mim foi a morte hoje. Pra mim foi difícil tudo aquilo. E aí, mesmo assim, passou. Eu falei pra Mara, minha madrasta, ó, nunca mais eu vou pôr um cigarro na minha boca. Até mesmo porque e se isso fez eu gritar com meu pai, se isso fez meu pai ficar triste comigo, então não é bom pra mim. E se realmente faz mal, por que eu tô usando isso? Meu pai viveu a vida inteira trabalhando contra o tabagismo, porque depois que meu pai que ele parou de trabalhar com, com, com carnê, meu pai partiu para os produtos naturais. E um dos fatores que meu pai mais trabalhou foi contra o tabagismo. Meu pai fazia remédio para largar de fumar. Na época podia fazer, né? Era natural, era a maneira dele fazer. Eu sei fazer esse remédio, você acredita? Mas não pode, porque hoje é tudo uma lei, né?
E meu pai fazia, as pessoas pegavam nojo de cigarro e ele fazia palestra, mostrava, tinha todos aqueles vídeos. No que mais meu pai trabalhou, mas eu queria chamar atenção, eu estava me consumindo, tinha alguma coisa que queria acender em mim, eu não sabia o que era, então eu acho que foi uma das coisas que eu fiz talvez para ele me enxergar. Mas vai entender, né? Aí depois dessa história toda, eu fui lá pro... Aí eu voltei pra minha mãe. Eu já não fumava mais, já não queria saber de cigarro. E nesse interino eu conheci meu primeiro marido. 14 anos. 13 para 14 anos. Isso que eu conheci meu marido, 13 para 14 anos, a minha família não aceitou muito porque ele fazia direito na época e ele não queria casar naquele que ele ia terminar a faculdade, ele era chefe de departamento de investigação no primeiro DP na época, e ele fazia direito, e ele morava no hotel com a minha mãe tinha um hotel, e ele morava no hotel, porque tinha vários pensionistas lá, era uma pensão na realidade, né, e ele era um dos pensionistas, e a gente se conheceu lá. E aí, tudo bem, passou. Eu casei não, ele foi até minha mãe e falou pra minha mãe assim, olha, eu vou levar ela embora. Isso minha mãe já tinha mudado para Rio Preto de volta, que é aqui onde eu moro. Ele mudou pra cá e ele falou assim, ele veio me buscar, ele falou pra minha mãe assim, olha, quando ela fizer 16 anos eu caso com ela. E ele casou. Só que eu sentia que tinha alguma coisa errada. Um dia eu falei pra ele assim, olha, tem uma cobra aqui dentro de casa. Ah, não tem não, tem sim, eu vi essa cobra aqui. E tinha vindo, gente, uma cobra dentro da minha casa que foi enviada porque não, a pessoa que fez a maldade não queria eu viver com ele. Essa pessoa queria ele. Gente. E mal sabia a pessoa que eu era espiritualista. Eu sabia das coisas, Deus me avisava de tudo. Aí um dia eu tô sentada ali, no fundo do meu quintal tinha uma horta que um senhorzinho que morava do lado fazia essa horta para nós. Que meu ex-marido, ele gostava muito, ele era igual ao meu pai, naturista. Gostava de comer tudo natural. Ainda bem, porque eu também fui criada nesse ramo, em conhecer carne mesmo com meu marido atual. E aí, o que aconteceu, gente? Eu tô ali e falei pra ele assim, olha, o seu Zé, ele vai morrer. Meu ex-marido olhou pra mim, você é louca? Você tá doida? Um dia você fala que tem uma cobra andando aqui dentro de casa. Agora você tá falando que o seu Zé vai morrer? Falei, vai. Gente, passou uma semana, o seu Zé morreu. Esse homem mudou. Esse homem já fez tudo que eu queria, assim, tipo, eu queria comprar o jogo do sofá, tudo. Nossa vida virou de perna pro ar. Já estava com 16 anos, nós tínhamos já casado, né? E ele já não sentia mais aquela coisa, ele acho que passou a ter raiva de mim. Nossa vida, nós ficamos 2 anos e meio juntos. Isso eu já tinha descobrido uma traição dele e eu fiquei muito chocada, aconteceu umas coisinhas. Isso a gente já não... Acabou. Aquela incompatibilidade de gênero. A gente se separou, mas de uma maneira trágica. Porque assim, nesse momento, eu também errei. Errei muito. Eu traí ele. E para ele foi difícil de aceitar. Eu grávida do meu filho. E ele passou a me perseguir. Perseguir no sentido de não querer fazer nada por mim. Eu separei do meu filho, quer dizer, do meu ex-marido, estava grávida, mas ele continuou comigo porque ele era candidato. E aí ele continuou comigo só por conta disso. E depois que passou as eleições, acabou. Mas minha vida virou um inferno. Eu tinha que vir voltar para cá, voltei para cá com meu filho com 1 ano e pouco. Acho que não tinha isso não, 3, 4 meses. Eu tinha que deixar meu filho para ir trabalhar na padaria, de atendente.
ou de doméstico, alguma coisa assim. Eu lembrei de tudo aquilo que minha mãe falava, que minha mãe dava leite. Não cheguei a esse ponto, mas tinha dia que não tinha leite pro meu filho. Porque o que ele dava de pensão, não dava. E pagar aluguel, tudo. E aonde eu voltei para cá, em 93, eu voltei para Andradina, para Andradina, né? Voltei lá para a cidade da onde que eu morava com ele. E eu fui na cidade vizinha, que era onde que a família dele mora. E eu simplesmente, um dia eu cheguei na minha amiga e falei assim, olha, faz um favor para mim, cuida do meu filho que eu preciso viajar, eu preciso. E aí começa Deus trabalhar na minha vida. Eu quero depois continuar essa história num outro vídeo, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Depois para subir ele fica difícil. Então, gente, é o seguinte, essa questão de dons, de observações, é muito importante. Eu quero enfatizar aqui. Preste atenção no seu filho. Preste atenção no teu amigo, na pessoa com quem está do teu lado. Se ela tem esse dom, tenha paciência, sabe entender. Tem muita gente que tem dom e sofre. Sofre muito, e eu sofri muito com isso tudo. A única coisa que eu trago de bom dessa história aqui, hoje, nesse vídeo, é o fato de ter conhecido o Chico. Sabe por quê? Porque de alguma forma eu conheci. Mesmo no desdobramento, mas eu conheci. E em sonhos que eu tive com ele, mas eu ali na frente da casa dele, eu tive essa oportunidade. Foi muito bom. Foi uma coisa linda. Então eu aprendi que eu tinha um dom um pouco mais aguçado. E isso foi mais difícil. Olha, gente, ter esse dom é bom, mas me trouxe... Eu sofri um pouco para entender e para não sofrer. E ainda sofro, viu? Vocês não têm noção do que eu passo. Depois mais para frente eu vou explicar. Mas eu peço que vocês, olha, compartilhem o meu vídeo, quem quiser, para amigos que queiram entender um pouco mais da história, da leitura, da espiritualidade. Eu gostaria que você curtisse esse vídeo para poder... Dizem que tem uma relevância quando alguém curte, né? Eu gostaria que você seguisse meu canal, que eu vou estar colocando muita coisa aqui. E essa série vai longe, ó. Vai ter vídeo, ó. Tem muita história aí. E eu quero sempre estar colocando as minhas experiências também na leitura. E eu quero estar colocando para vocês outra coisa aqui que eu peço para vocês, que quem segue esse canal, que foi se inscrever, diz que tem um sininho aí que se você apertar ele, você recebe a notificação de quando eu colocar um vídeo novo. Isso me ajuda, viu, gente? Porque se eu ficar mandando, eu perco muito tempo. E eu, como é muito vídeo, que eu tenho certeza que vai ser muito vídeo, que eu vou estar fazendo a respeito dessa série, por favor, contribua comigo. E tem abaixo aí aquelas pessoas, eu tô deixando na descrição aí abaixo, aquele que sentir vontade tocado de me ajudar. Eu quero melhorar essa questão do celular. E eu quero agradecer as pessoas que me ajudaram no conserto do celular, na leitura da semana passada. Que foram maravilhosos. Esse pessoal aqui não é abençoado. O povo abençoado, graças a Deus. Eles me abençoam, como diz, eles me abençoam, Deus abençoa eles. E assim a gente vai indo. E quem quiser saber mais do meu clubinho, aí embaixo tem o meu e-mail, é só me chamar pelo número, envie o seu número do WhatsApp, que eu entro em contato com você e explico como que funciona o meu trabalho. É um trabalho de amor, mas eu peço que vocês estejam comigo sempre. Um abraço a todos e eu não vou concluir agora 30 minutos desse vídeo, eu vou concluir no outro vídeo a história do restante desse vídeo, tá bom?
que difere essa questão. E é nesse outro vídeo que eu conto a história de como que eu fui para Santa Catarina. E como que foi. Beijos!